Fala pra mim aqui, quais eram os títulos que tu tinha conquistado antes de me conhecer? Como eram as provas? O que tu tinha de importante antes de me conhecer? Eu era campeão brasileiro de categorias, juvenil, no juvenil 1, no juvenil 2, nos 1.500 livre e nos 400 livre. E acho que era isso. Tinha algum recorde expressivo? Não. Não. A partir do momento que... não, deixa eu te perguntar que é melhor. Quando foi a primeira vez que tu quebrou um recorde expressivo? Foi 10 dias depois de conhecer. 10 dias depois do quê? De te conhecer. 10 dias depois de me conhecer. Por que que isso aconteceu? Por que que depois de 10 dias que tu me conheceu, tu quebrou o teu primeiro recorde expressivo e caiu na mídia? Antes tu era um atleta desconhecido e do nada tu brota como um atleta, um talento, um potencial. Por que que tu acredita que isso aconteceu? Porque eu já treinava muito bem há muito tempo, eu já sabia que eu era um dos que mais treinava aqui no Brasil, só que eu não acreditava que eu podia ter tal resultado naquela fase. Eu sabia que alguma hora eu ia chegar naquele resultado, mas eu achava que eu precisava de mais um ano, talvez um ano e meio. E logo quando você me mostrou que eu podia fazer aquele resultado, que eu já estava pronto, que eu já tinha tudo que precisava, eu fiz. Perfeito. Depois que tu quebrou a primeira vez, o primeiro recorde, depois que a gente começou um trabalho focado em comportamentos e mentalidade através do método Atleta de Elite, quantas vezes tu quebrou outros recordes depois? Eu quebrei mais 10 recordes depois e naquele ano eu quebrei 5 seguidos. Naquele ano 5. Então, chegando em menos de 2 anos, um ano e pouquinho, tu quebrou 11 vezes o recorde sul-americano. Sim. Feito que você estava esperando fazer para depois de um ano e meio, mais ou menos. Sim. No mínimo, né? Sim. 11 vezes, era o mínimo que esperava, era um ano e meio depois. Sim. Então a gente conseguiu antecipar pelo menos um ano e meio de resultado da tua história. E por que que isso aconteceu? É importante vocês entenderem aqui. Porque quando o Guilherme estava treinando naquela época, ele era um cara muito dedicado, ele pagava o preço, ele tinha certeza que ele ia chegar em grandes resultados. Só que tinha uma questão que impedia o Guilherme. Na verdade eram várias, né? Mas uma era uma principal. O Guilherme, ele achava que ele era muito foda, que ele era muito bom, e ele achava que ele não era, mesmo achando que ele era muito foda, que ele era muito bom, ele não achava que era capaz de fazer um tempo muito melhor do que ele já tinha. Se ele não achava que ele era capaz, ele não achava que merecia fazer aquele tempo. Então o Guilherme estava vivendo um bloqueio nas crenças de capacidade e merecimento, o que impediu o Guilherme de enxergar e ver novos horizontes. Como que eu consegui, naturalmente, em tão pouco tempo, fazer com que o Guilherme enxergasse que ele tinha a capacidade e logo ele era merecedor? Isso são técnicas, são feeling, né? Intuição, são ferramentas que o método que eu desenvolvi, e muito desse método vocês veem aqui dentro da plataforma, que eu acabei desenvolvendo com o Guilherme pessoalmente. Naquela época, em 2017, eu viajei, fiquei 15 dias com o Guilherme e em 7 dias eu já tinha percebido que o Guilherme tinha um potencial gigante que ninguém tinha enxergado ainda. O Guilherme, para você ter uma ideia, hoje treina com o melhor técnico do Brasil, eleito em 2017 e 2019, o melhor técnico do Brasil de fundo, principalmente, a especialidade dele. Ele tinha os melhores pais, os pais dele são os melhores para ele. Ele tinha o melhor técnico comprovado, ele treinava duro, ele pagava o preço, mas faltava algo. Alguma coisa bloqueava o Guilherme. E isso acontece com muitos atletas, Muitos atletas, eles têm tudo para performar, mas chega no dia da competição, aquilo não desenvolve. Muitas vezes o atleta, ele está muito tenso, ele não está vivendo aquilo dali com um relaxamento, com uma fluidez. Ele está rígido, os músculos estão rígidos, aquilo tem uma pressão gigante nele e ele não está solto. Então o atleta não consegue desenvolver o potencial. Às vezes o atleta está vivendo com sabotadores o tempo inteiro, onde permitem com que ele se torne uma pessoa estagnada e no dia da competição não consiga desempenhar o máximo potencial. Às vezes o atleta está vivendo crenças de capacidade de merecimento. E são vários outros pontos que a gente, num trabalho mais profundo e individual, a gente consegue perceber, mapear e virar a chave do atleta. O Guilherme já estava pronto. Quando eu conheci ele, ele queria fazer 15.26, 15.24 nos 1.500 metros nado livre, numa competição em Santos, sem importância nenhuma. E aí eu perguntei, por que não ousar? Por que não se desafiar? Por que não estampar uma meta mais ousada, que
gere aquele desconforto na barriga, que as pessoas não acreditem. Então, quando as pessoas não estão rindo das suas metas, deixa eu falar uma coisa pra ti, as tuas metas estão pequenas demais. Então comece a se desafiar mais, colocar metas mais ousadas, porque você vai buscar uma forma de chegar lá e fazer acontecer. Não se limite colocando metas pequenas, onde as pessoas vão ter a certeza, ou até você, vai ter a certeza que você vai conseguir chegar lá. Se você tem certeza, ou quase certeza, que a meta ela é fácil de ser atingida, você precisa no mínimo dobrar ou triplicar esta meta. Então naquela época, 15.05, que foi o tempo que o Guilherme fez, batendo recorde sul-americano, batendo recorde brasileiro e ficando pela primeira vez na vitrine dos atletas de elite da natação mundial, o Guilherme, ele percebeu que aquilo era possível.